A Amanda falava agora, né, sobre essa postura do Eduardo Bolsonaro e a disputa pelo lugar de poder nas eleições de 2026. E aí é muito interessante ver o jogo sendo jogado publicamente, inclusive. Chamou a atenção um post feito nessas últimas horas, nas últimas 24 horas, pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É ele que aparece muito bem nas pesquisas de intenção de voto, ele que é governador do estado, ele que atua também politicamente defendendo o lado da direita, da extrema-direita. E ele colocou um post nas suas redes sociais falando que para o Brasil ir para frente, para o Brasil voltar a funcionar, é preciso trocar o CEO. Olha lá o que ele colocou. Trocar o CEO, troca o CEO que o Brasil volta a funcionar. Dá um play aí para a gente ver o que ele está falando nesse post. Tem que demitir o CEO. Que país maravilhoso esse teu, hein? Esse teu Brasil. Tem tudo. Tá mal gerido hoje, o CEO é muito ruim. Tem uma questão muito interessante, porque quando a gente pensa no Brasil, a gente vê o seguinte: eu não posso ser simplesmente um repositório de dados e me tornar simplesmente um exportador de mais uma commodity. Não, vamos pensar diferente. O que a gente vai produzir aqui? Eu tenho a terra rara, eu tenho como fazer o data center, eu tenho oferta de energia, só que eu tenho que trazer o elo para cá, eu tenho que começar a produzir o semicondutor aqui, eu parte dessa cadeia tem que vir para cá, né? Eu tenho que treinar mão de obra para a internet das coisas, computação em nuvem, para inteligência artificial. E a IA vai ter uma aplicação absurda em tudo. E a gente precisa de mão de obra capacitada para a gente tomar essa IA, porque a IA é o que vai proporcionar a verdadeira inclusão na saúde. A IA é que vai resolver o problema da segurança pública. A gente tem uma capacidade brutal. Ô, Amanda, é muito curioso. Isso daí tipo, sou candidato, né? Trocar o CEO, aí ele coloca ele falando tudo que é preciso fazer, o que ele fez, o que ele não fez. Estou aqui na área, é isso? Levantou a mão? Estou na área? Ele está na disputa, ele nunca saiu, né? Eu acho que ele deu alguns passos atrás, o Tarcísio, estrategicamente, no momento em que ele estava no foco, em que se tornou alvo da esquerda, estava sendo muito atacado, e agora, estrategicamente, aos poucos, ele volta para o jogo, principalmente depois de uma semana em que o Flávio Bolsonaro, até nossa colega Mônica Bergamo, publicou uma coluna aqui na sexta-feira, que foi muito comentada, sobre o Flávio Bolsonaro se colocando no jogo novamente. E aí, falando com aliados de ambos os lados, de fato, tem uma torcida da família, de pessoas muito próximas à família, para que o Flávio seja o candidato em 2026, para que ele carregue o nome Bolsonaro, porque eles não confiam em Tarcísio, não acham que ele seja leal, e o Tarcísio constantemente tentando o contrário, provar sua lealdade a Jair Bolsonaro. Tem outro fato relevante, que é o seguinte: o próprio Jair Bolsonaro pediu nessa semana para que seus advogados entrassem com um pedido de visita de Tarcísio a ele, na sua casa em Brasília, antes que ele fosse preso, a Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes concedeu esse pedido de visitas, tem acho que umas 13 ou 14 pessoas nessa lista, ele seguiu a ordem alfabética e o Tarcísio ficou lá para o final da lista. Ele é o penúltimo que vai ter chance de visitar o ex-presidente da República, e somente em 10 de dezembro. 10 de dezembro, já certamente esse julgamento já terá seu trânsito em julgado, ou Bolsonaro, ninguém sabe exatamente onde ele estará, ou estará cumprindo ali alguns dias em regime fechado numa cadeia, numa prisão, numa sala na Polícia Federal, em qualquer lugar, ou já estará de volta em regime de prisão domiciliar. De qualquer forma, o Alexandre de Moraes estendeu, e com isso a direita está atordoada, está brigando internamente. Falando de novo, essa manhã, com aliados do presidente Bolsonaro, primeiro que tem um grupo lá nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, que embora não tenham, como a gente viu, tanta relevância, influência sobre o governo americano, tem sobre o destino da direita, os desdobramentos dessa candidatura aqui no Brasil. Todos eles influenciam. O Flávio Bolsonaro teve há pouco tempo o irmão Eduardo nos Estados Unidos, vão visitar agora El Salvador para conhecer o Nabil Bukele, modelo deles de segurança, que desrespeita, que atropela os direitos humanos. E há muita pressão por parte desse grupo, tanto de Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo, Paulo Figueiredo, quanto de pessoas próximas à família, da órbita ali, do Fábio Weingarten. Há muita pressão para que Flávio seja esse nome, para que ele seja o candidato. Jair Bolsonaro ainda não decidiu, tanto que ele pediu para que Tarcísio o visite, para que ele possa escutar Tarcísio.
mas todos eles entendem o que tem de comum entre todos os personagens. Todos esses personagens entendem que o jogo está mudando em favor da direita a partir da mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. E a volta da segurança pública para a vitrine, para a ribalta de toda essa discussão. As pesquisas mostram isso, tanto a Paraná Pesquisas como a Quest, que nós demos aqui, a Fabíola discutiu, debateu com vocês, eu também no Mercado Aberto na semana passada. Lula ainda é o favorito, tanto no primeiro e no segundo turno, sim, mas esse favoritismo vem diminuindo. Aliados de Tarcísio de Freitas que admitem, interlocutores muito próximos ao governador de São Paulo, com quem eu conversei nos últimos dias, admitem que Lula ainda é o favorito para 2026, mas eles colocaram uma ressalva. Agora, eles dizem o seguinte, o jogo está aberto. E também pessoas próximas a Tarcísio relatam uma reunião recente, dos últimos dias, que ele teve com Flávio Bolsonaro. Interlocutores próximos ao governador acham que Flávio Bolsonaro pode apoiar Tarcísio e que não teria essa vontade de ser candidato. Mas pessoas próximas a Flávio Bolsonaro dizem que Jair Bolsonaro ainda não se decidiu, mas estão preparando o terreno, o jogo, caso o pai opte pelo nome do próprio filho para ficar na cédula. E o Centrão está em outro jogo, está no jogo com Tarcísio de Freitas, na falta de Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior, mas querem alguém da política mais profissional, um nome que não seja ligado à família Bolsonaro e que esteja mais próximo ao Centrão para essa candidatura de 2026. Então, veja como esse jogo está confuso e eles estão se atacando ali. Nos bastidores está uma disputa, assim, intestina mesmo. Daqui a pouquinho tem Jamil Chad, que já está conectado conosco, mas, Josias, fala rapidamente sobre essa história do CEO, né? Porque o Tarcísio se vende como CEO. Você acha que se mudar o CEO, o Brasil anda, melhora? Se o CEO for de linha bolsonarista, como o Tarcísio insinua que pode ser uma presidência sua, não sei se melhora, né? Porque o governo do Bolsonaro foi um desastre, né? Agora, a retórica do Tarcísio de Freitas, ela muda de direção como biruta de aeroporto, né? Conforme a direção dos ventos. E nada mudou mais nos últimos 6 meses do que essa retórica do candidato a CEO da direita, né? O Tarcísio exacerbou o timbre bolsonarista, questionou a condenação do Bolsonaro, meteu-se numa articulação do pedido de urgência para a anistia na Câmara, questionou o Alexandre de Moraes, chamou o Alexandre de Moraes de tirano. Esse bolsonarismo desenfreado do Tarcísio de Freitas produziu um efeito inverso do pretendido. Ele decaiu nas pesquisas, estava ali em situação de empate técnico com o Lula, de repente o Lula abriu sobre ele uma vantagem de 12 pontos. Agora, com a ressurreição do tema da segurança pública, a direita ganhou viço, o Lula estacionou, a recuperação da imagem do Lula estacionou na mais recente pesquisa da Quest, e o Tarcísio recuperou algum terreno, ainda está atrás do Lula, mas recuperou um terreno. Ele põe a cabeça de fora novamente, insinuando que pode vir a ser candidato à presidência, né? Agora, há um movimento, Fabíola, na família Bolsonaro, que o Centrão está levando o pé atrás. Antes de virar réu no Supremo, o Eduardo Bolsonaro estava ameaçando o Brasil com uma candidatura presidencial dele próprio. Depois que virou, desde a semana passada, uma condenação criminal, esperando na fila do Supremo para acontecer, o Eduardo passou a repostar mensagens que insinuam um apoio ao lançamento do irmão, o Flávio Bolsonaro, como presidenciável da direita, o representante da família na sucessão. E para os aliados, o que está acontecendo é uma tentativa do clã Bolsonaro de enfiar o primogênito, o Flávio, na vice do Tarcísio de Freitas, que é o quindim do Centrão, do PIB para 2026, né? Então, o projeto dos sonhos do Centrão é lançar um anti-Lula que obtenha os votos do Bolsonaro sem atrair a rejeição que a figura dele inspira no eleitorado de centro, né? E o grupo imagina, o Centrão, que o Tarcísio seria capaz de produzir essa mágica. O Tarcísio, como lembrou a Amanda, foi autorizado pelo Supremo a visitar o Bolsonaro no dia 10 de dezembro, ou no domicílio prisional, ou na Papuda, se ele já tiver mudado de endereço, né? E pela pretensão do Centrão, esse encontro já serviria para esboçar um apoio
do criador, o Bolsonaro, a sua criatura, o Tarcísio, né? Agora, se o Centrão não deseja o sobrenome Bolsonaro enganchado numa chapa liderada pelo Tarcísio, porque imagina que isso vai puxar, vai funcionar como uma bola de ferro na chapa e vai injetar dentro da chapa presidencial conservadora a rejeição que o sobrenome Bolsonaro atrai. Qualquer sobrenome da família atrai uma rejeição de mais de 50% do eleitorado, né? E o Centrão gostaria de compor uma chapa diferente, com o Romeu Zema de vice, com Ratinho Júnior, qualquer candidato que agregasse a chapa, e não que trouxesse rejeição, né? Mas está havendo esse movimento e o Centrão imagina que essa hipotética candidatura presidencial do Flávio Bolsonaro seja uma manobra avalizada, inclusive, pelo Bolsonaro, para tentar enfiar o Flávio numa chapa liderada pelo Tarcísio. Então, esse é o jogo que o Tarcísio administra. Agora, ele precisa se definir, né? Não dá para defender a mudança do CEO, insinuar que ele pode ser o novo CEO do Brasil, fazendo esse jogo de biruta de aeroporto, né? Cada hora apontando para um lado.